número 60. Aleluia. Isaías, capítulo de número 60, verso de número 22. Antes de ministrar, eu queria fazer uso, aproveitando que o ministro está aqui, uma vez mais, do Ministério de Louvor. Aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 22. Aleluia. Enquanto eles preparam, nós fazemos a leitura do texto bíblico. Amém, irmãos? Amém. Isaías 60, verso 22. Sim, queridos? Diz assim então a palavra de Deus: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Prestem atenção neste texto. Vamos ler mais uma vez. O menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Amém. Aleluia. Pode ficar de pé, irmãos. Eu quero repetir este louvor com a igreja. Meu Deus. E eu gostaria que todos aqueles que entraram neste lugar com o intuito de adorar o Senhor, louvassem com todo o fôlego de vida que você tem. A letra deste louvor nos é muito importante, irmãos. Este louvor nos diz que a graça de Deus, a graça do Senhor nos basta. O nosso Deus, ele é muito grande e é poderosíssimo. E quando nós o temos e quando nós o sentimos, quando nós entendemos o quanto Ele nos ama e o quanto Ele tem feito por nós, não importa as dificuldades, não importa os problemas, não importa as lutas que a vida tenta colocar diante de nós, se nós entendemos o quão grande é o Senhor, nós podemos nesse instante agora fecharmos os nossos olhos e neste ambiente de adoração dizermos: Senhor, a tua graça me basta. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Preste atenção naquilo que estamos louvando. Oh, aleluia.
mais uma vez ministrarmos a Tua palavra. E assim como ministra este louvor, Pai, Tua graça é quem nos sustenta, Senhor. Tua presença é quem nos sustenta, ó Espírito Santo. E eu tenho convicção que a Tua presença é real neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor Deus de Israel se faz neste lugar. Meu Deus, eu não sei, eu não conheço quais são os problemas dos meus amados que aqui estão. Eu não sei quais são as dificuldades que os meus queridos irmãos enfrentam aqui na noite de hoje. Mas, Pai, nós estamos aqui diante de um Deus que é tão poderoso, diante de um Deus que é tão grande. Pai, o nosso clamor enquanto estamos nessa reunião é que Teu Espírito toque sobre nós, é que Teu Espírito invada esse ambiente, é que o Teu Espírito invada as orações desse lugar, Senhor, e que nós possamos voltar para as nossas casas, não uma palavra que enche nosso ego, não uma palavra que traz apenas motivação material, mas que nós possamos retornar para os nossos lares, cientes de que nós estamos protegidos e guardados por um Deus que é tão grande, que é tão poderoso, que não mediu circunstâncias, que não mediu situações, mas simplesmente enviou Teu Filho a morrer naquela cruz. De um Deus que nos ama de uma maneira tão grande, de um Deus que nos ama de uma maneira tão forte, que verteu Teu sangue em madeiro para que nós pudéssemos estar nesse lugar. Pai, que essa palavra gere em nós ânimo, que essa palavra gere em nós desejo, que essa palavra gere em nós um despertar espiritual, para que nós possamos olhar para o tamanho de nosso Deus e, diferente da circunstância, entendermos que a Tua presença nos basta, entendermos que a Tua presença nos sustenta. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos fazer desse louvor uma verdadeira oração, dizendo: Pai, os Teus pés estejam sempre na Tua casa. Ó Senhor, os pés da minha família estejam sempre na Tua casa. Oh, aleluia! Ao seu tempo, o farei prontamente. Aleluia. O mais pequeno virá a servir, e o mínimo a nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso ao seu tempo. Diga comigo assim: um grande Deus, para o meu lar. Para o meu lar. Mais uma vez, para você não esquecer: um grande Deus, para o meu lar. Para o meu lar. Amados, outro dia eu disse algo na igreja no fim, quero repetir aqui. Nós, seres humanos, nós, homens, nós usamos pequenos projetos. E quando usamos pequenos projetos, nós obtemos pequenos resultados. O ser humano, para desenvolver um projeto, ou para ter um resultado pequeno, nós projetamos coisas pequenas. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, e essa data faz gerar em nossos corações sonhos, renovação de sonhos, de projetos. Talvez tenha alguém aqui nesta noite dizendo: pastor, o meu sonho no próximo ano é comprar uma bicicleta. Mas para comprar uma bicicleta, a gente não precisa de um grande planejamento. A única coisa que nós precisamos, talvez, é esperar passar janeiro, fevereiro e março, porque pagamos o IPVA, então já dá para comprar uma bicicleta, né? Mas se porventura nós temos um grande sonho, ou o sonho de um grande resultado, de desenvolver uma grande coisa,
Aí nós já ficamos um pouco mais preocupados. Porque como ser humano, para adquirirmos grandes coisas, nós precisamos de grandes projetos. Se no ano 2016 eu pretendo construir uma casa, então não posso esperar passar apenas os 3 primeiros meses do ano para somar a parcela do IPVA, não. Eu preciso já estar calculando de alguma maneira, de algum jeito, formas de eu adquirir uma quantia de dinheiro maior. Porque o resultado que eu quero exige que eu tenha um projeto maior, um planejamento maior. Só quero que vocês entendam que, como ser humano, nós precisamos se nós queremos um resultado pequeno, nós precisamos de projetos pequenos. Nós usamos coisas pequenas e teremos resultados pequenos. Como ser humano, se nós queremos um resultado grande, nós precisamos de grandes coisas. Se o ser humano precisa construir uma grande obra, um grande edifício, ele precisa movimentar grandes coisas. Ele precisa de uma grande equipe de pessoas, de colaboradores, de material, de mão de obra. Como ser humano, nós precisamos de grandes coisas para grandes projetos. Só que o título da mensagem que vos ministro nesta noite é muito simples. Eu estou dizendo que um grande Deus para o meu lar. Por que um grande Deus para o meu lar? Porque quando nós olhamos para a questão celestial, quando nós olhamos para as coisas de Deus, a coisa é diferente. A lógica já não é tão lógica assim. O natural já não é tão natural assim. Deus, amados, Deus, ele não precisa de grandes coisas para grandes resultados. Deus, com coisas pequenas, ele obtém resultados sobrenaturais. Quando Deus ele começa a agir em favor de algumas situações, ele não precisa que aquela situação seja uma situação de um grande projeto ou de uma grande situação para que ele possa fazer daquilo um grande resultado. Não. Na verdade, Deus, o nosso Deus, o Deus que estamos para adorar. Aleluia. Ele usa coisas pequenas e obtém grandes resultados. Amém. Aleluia. Na realidade, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós não enxergamos Deus usando grandes coisas. Nós encontramos Deus usando coisas pequenas para que possam adquirir grandes resultados. Porque na verdade o Deus que nós estamos para adorar, ele é grande. Aleluia. Querido, nós estamos reunidos neste lugar em torno de um nome que é um nome sobre todos os nomes. Aleluia. Eu e você, nós estamos reunidos aqui para adorarmos um Deus que é poderosíssimo. Para adorarmos um Deus que é grande, grandiosíssimo, poderoso. Aleluia. Ele está neste lugar. Aleluia. Nós o adoramos. Nós estamos prontos a adorar. Nós como servos, nós como homens, servimos a um Deus que é grande. Servimos a um Deus que é grande. Glória a Deus. Aleluia. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Eu sirvo um Deus que é muito grande. Eu sirvo um Deus que é muito poderoso. Mas o interessante desta mensagem que o Espírito de Deus me trouxe é que Deus, sendo tão grande, amados, Ele nos usa homem tão pequeno. Ele nos usa como um ser aparentemente pequeno. Aleluia. Ele me usa, Ele te usa, Ele pode me usar, Ele pode te usar. Mesmo nós sendo seres humanos pequenos e fracos, e através de homens pequenos e falhos como nós, Deus obtém grandes resultados nos seus projetos.
O Deus grande usa o homem pequeno para grandes projetos. O Deus grande, Ele usa o homem que é pequeno. Ele nos usa na nossa pequenez. E através de nós, ou com nós, este Deus obtém grandes resultados nos seus projetos. Na verdade, Paulo nos orienta dizendo que o Deus de Abraão, Ele escolhe exatamente as coisas pequenas. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27. Ele usa as coisas que são pequenas. Ele escolhe os pequenos. E através dos pequenos, muitas vezes, Ele confunde aqueles que se acham grandes. Eu apenas quero que você saia daqui nesta noite entendendo: eu sirvo um Deus muito grande. E esse Deus muito grande, muito poderoso, Ele me usa, Ele pode me usar. Ele usa homens pequenos. E através de mim, ou através da minha vida, Ele obtém grandes resultados. Quando entendemos isso, muitas vezes a nossa mente começa a olhar para situações e enxergar além. Eu não sei o teu, mas o meu coração muitas vezes, não sei se loucura, mas às vezes eu começo a imaginar situações e ver Deus projetando grandes coisas, por exemplo, para o nosso bairro, e entender que Deus pode usar da minha vida, e entender que Deus pode usar da tua vida. Deus tem um grande projeto de salvação para o nosso município. Aleluia. E se eu entender que esse Deus tão poderoso pode usar um homem pequeno para um grande projeto, eu começo a dizer: Deus, se o Senhor quer, que caso o Senhor queira, eis-me aqui na minha pequenez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 1, versículo de número 27. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Aleluia. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, amados, para dentro da palavra de Deus, queridos, nós nunca enxergamos a Bíblia chamar Deus de o Deus dos grandes. Nós olhamos para dentro da Bíblia e o que nós enxergamos é a Bíblia chamar Deus dos pequenos. A Bíblia diz que o Deus de Israel não é Deus de grandes, é Deus de pequenos. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 25. Marcos capítulo de número 9, verso de número 22. A Bíblia diz que Deus é Deus daqueles que são pequenos. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com esse termo de pequenez? Eu quero dizer que só existe um ser que é grande, e esse ser chama-se o Senhor Deus de Israel. Aleluia. Só existe um que é grande, e esse um é o nosso Deus. Porque há situações, irmãos, eu não sei se você compreende a mensagem, mas há situações que nós nos achamos tão pequenos, tão incapacitados. Mas escute, quando nós que somos pequenos, estamos do lado de um Deus que é grande. Quando nós que somos pequenos, estamos do lado de um Deus que é grande, nós conseguimos fazer grandes obras, queridos. Quando nós entendemos que a graça do Senhor nos basta, quando nós louvamos e passamos a viver dizendo: Senhor, que os meus pés estejam sempre em tua casa,
Quando nós entendemos que estar do lado do Senhor significa que, mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa pequenez, mesmo nas nossas dificuldades, se estivermos do lado do Deus de Israel, nós podemos adquirir e fazer grandes obras, queridos. Nós podemos fazer grandes coisas. Aleluia. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do fogo, da glória de Deus. Aliás, fogo produz fogo. Uma fagulha de fogo pode gerar uma grande fogueira. Fogo não produz gelo. Fogo gera fogo, querido. E quando nós estamos do lado de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amados, nós começamos a produzir mais fogo, nós começamos a produzir mais graça, nós começamos a produzir mais unção. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo, quando nós deixamos ser cheios de um avivamento, se nós estivermos do lado de Deus e avivados pelo Espírito Santo, eu e você podemos começar a produzir grandes obras, eu e você podemos começar a produzir um grande avivamento. Aleluia! Glória a Deus! Aliás, os maiores avivamentos da história não começaram com aqueles que aparentemente eram grandes. Os maiores avivamentos da história começaram exatamente com aqueles que aparentemente eram pequenos. Aleluia! Um dos maiores avivamentos começa com um jovem dizendo que ia orar na igreja. E alguém vê ele subindo durante os dias para a igreja e pergunta: onde você vai? Eu vou orar. Posso ir com você? Segundo, dias após o terceiro, posso ir com vocês? Pode. E foi gerado um dos maiores avivamentos de toda a história. Aleluia! Quando nós estamos do lado de Deus, quando nós entendemos o grande Deus que nós servimos, quando nós entendemos que mesmo nós, seres humanos, falhos e pequenos, se estivermos com Deus, nós podemos produzir grandes obras. Nós nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo. Então somos avivados. Somos cheios da glória, cheios da unção, cheios da autoridade e do poder, de visões, sonhos proféticos. Deus usa homens para que vejam e sonhem profecias para esta geração. O que te faz pensar, queridos, que você não pode ser usado por Deus? O que nos faz pensar que nós não podemos ser usados por Deus? Pastor, eu estou com a minha vida em falha, em pecado. É tempo de abrir mão do pecado e se achegar em Deus, porque o Senhor quer nos usar. E eu entendo claramente dentro da palavra de Deus que onde abundou o pecado, superabundou a glória e a graça de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. O que nós não podemos é nos prender na situação, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O que nós precisamos entender: eu tenho um grande Deus, e esse grande Deus é na minha casa, é na minha família. Glórias. Eu posso hoje estar me sentindo pequeno, eu posso hoje estar me sentindo esmagalhado pela situação, mas eu tenho um grande Deus, e esse Deus pode mudar a minha história. Aleluia! Aleluia! Quando nós entendemos isso, nós olhamos para dentro da palavra e entendemos que Deus não precisa de 3.000 pregadores para um grande avivamento. Aleluia! Para Deus promover um avivamento, Ele não precisa de 3.000 pessoas. Ele precisa apenas de um pregador cheio do fogo e do Espírito Santo. E então 3.000 almas se convertem ao reino de Deus. Deus não usa 3.000 pessoas para converter a Pedro. Deus usa Pedro
Grande Deus. O nosso Deus é grande, irmãos. E esse grande Deus usa coisas pequenas para que possam obter grandes resultados. Nós, como seres humanos, precisamos de grandes coisas para grandes resultados. O meu Deus não precisa de um céu inteiro cheio de nuvens para fazer chover. Nosso Deus precisa de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que através dessa nuvem Ele faz descer chuva sobre uma nação. Nosso Deus não precisa de trovoadas e tempestades para fazer uma chuva grande sobre um povo. Ele precisa apenas de uma pequena nuvem para fazer chover. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus do céu, eu preciso de tantas coisas para solucionar os meus problemas. Eu preciso mover o fim inteiro, porque não toda Minas Gerais, para resolver o meu problema. Amado, às vezes o que nós precisamos é nos aproximar mais de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, porque o Senhor usa aquilo que parece possível e faz disso um grande projeto, e faz disso um grande resultado. São tantos os pontos para entendermos, são tantas as histórias que o Senhor nos faz entender o quanto Ele é grande e o quanto Ele é poderoso. A Bíblia nos dá uma história. 2 Reis, capítulo número 2, capítulo 5, verso 2 e 3. Dentro dessa história, muito simples, nós enxergamos uma serva, uma simples serva, que a Bíblia não menciona nem o seu nome, mas através dela, o Senhor desperta um general, alguém que aparentemente, ou diante dos olhos humanos, era grande, mas poderoso. Deus usa alguém que nem nome na Bíblia aparece. Deus usa uma serva, e através daquela serva, Deus faz desenvolver um grande milagre. Senhor é Deus em Israel. Há um Deus em Israel. Amados, há momentos que o Senhor quer nos usar apenas para dizer: há Deus em Israel. Há um Deus na minha casa. Há um Deus que pode mudar a sua história. O que Deus usou aquela serva, aquela mulher, foi apenas para dizer: há um Deus que pode mudar a sua história. Aleluia. É um Deus que pode mudar a sua história. Abra comigo, por favor, irmãos. Aleluia. 1 Samuel, capítulo número 17. Versículo número 49. Vou acompanhar aqui, irmão Deus. 1 Samuel, capítulo número 17. E o verso de número 49. Deus usa coisas pequenas, e através de coisas pequenas, Deus obtém grandes resultados. Aleluia. Diz a Bíblia que Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra, uma funda,
E com uma pedra e uma funda, ele fere a cabeça de um gigante. Mas ele apenas não fere a cabeça de um gigante e derruba, irmãos. Ele traz honra, ele traz glória a um povo que é povo de um Deus Todo-Poderoso. Deus mais uma vez se manifesta no meio daquele povo. E através dessa história se manifesta no nosso meio mais uma vez. Um exército inteiro estava amedrontado. Um povo inteiro estava com medo. Um povo inteiro estava se refugiando. Mas existia no meio daqueles alguém que entendia que a visão de Deus é diferente da nossa. Que Deus muitas vezes não precisa de grandes coisas para grandes resultados. Que Deus muitas vezes, ou na maioria das vezes, Ele usa exatamente aquilo que é pequeno, e através daquilo que é pequeno, Ele faz grandes coisas. Deus usa Davi. Deus usa uma pequena pedra, e através de uma pequena pedra, um grande túmulo. Queridos, que nesta noite você possa entender a mensagem que o Espírito Santo nos dá e se colocar diante desse Deus e começar a colocar os seus projetos, as suas necessidades diante de Deus. Aleluia! E entendendo que Ele pode e Ele fará grandes coisas se nós assim acreditarmos nele. Aleluia! Deus usa Davi. Deus usa uma pequena pedra. Deus usa uma funda. E através de pequenas coisas, uma grande vitória. E esse Deus grande está neste lugar. E este Deus grande, glória a Deus, nos escolheu para adorá-lo na noite de hoje. E esse Deus grande nunca desampara os seus filhos, nunca os abandona. Esse Deus grande, Ele tem o prazer de nos usar, mesmo na nossa pequenez. Aleluia. A verdade é, queridos, que todos nós, ou a maioria de nós, em algum dia, em alguma situação, nos sentimos pequenos para resolver os nossos problemas. Eu não sei você, mas eu já me senti algumas vezes pequeno para resolver os meus problemas. Pequeno diante das situações que se levantaram. Mas é interessante que quando paramos para verificarmos a Bíblia, quando paramos para verificar aquilo que o Espírito Santo nos trouxe até esse exato momento, nós entendemos que na maioria das vezes as pequenas coisas trouxeram grandes resultados. Na verdade, quando nós paramos para analisar a Bíblia, essas pequenas coisas, essas pequenas situações mudaram a história, mudaram o curso de uma história. Davi e Golias, Israel e o exército inimigo. Talvez até o próprio rei estava dizendo: nós somos uma nação derrotada neste momento. Talvez os outros já haviam estampado a bandeira dizendo: nós somos vitoriosos, nós temos um grande, nós temos um gigante, nós temos alguém que sabe lutar, que sabe guerrear. Mas Deus, olha ali mais uma vez, e com uma pequena pedra muda o curso de uma história que naturalmente estava escrita. Oh, aleluia!
coisas, com pequenas situações, Deus muda o curso de uma história. Se nós estivermos diante de Deus, nada está perdido, queridos. Se nós estivermos na presença de Deus, ainda não é tempo de dizermos estamos derrotados. Não. Porque Deus não precisou levantar um novo exército em Israel. Porque Deus não precisou preparar novos guerreiros em Israel. Porque Deus não preparou, não precisou mandar preparar novas armaduras, novas armas, novas espadas, novas guerras. Não. Deus só precisou de alguém que entendesse que o único grande que existe em toda a história é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele só precisou de alguém que olhasse e entendesse que o grande chama-se Jeová Jireh. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez você não aqui na noite de hoje se considerando pequeno diante de tantas lutas, irmãos, diante de tantas situações. Quantas vezes nós nos enxergamos assim? Aleluia. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos diante de tantas dores? Aleluia. Diante de tantas pedradas, de tantas situações. Mas a única coisa que eu te convido nesta noite, antes de encerrar essa mensagem, aleluia, é que você nunca se esqueça. Nunca se esqueça, amados, de estarem nas palmas ou na palma da mão de Deus. Aleluia. De se colocarem na presença de Deus, de se colocarem diante de Deus, de se colocarem na palma da mão de Deus, que é grande, que é poderoso, de um Deus que é poderoso para fazer, segundo a Bíblia, infinitamente mais, muito mais daquilo que nós pedimos, que é infinitamente grande e que pode fazer muito mais daquilo que eu e você pensamos. Entenda este verso para encerrar. Nunca se deixe ou nunca deixe de estar diante de Deus, porque quando estamos diante de Deus, de um Deus que é poderoso, Ele pode fazer muito mais do que você pede na noite de hoje, muito mais do que você já imaginou. Eu imagino e penso que você já imaginou coisas tão grandes. Deus pode fazer muito mais daquilo que pensamos. Nunca diga, queridos, nunca diga, irmãos, que você não pode. Nunca diga que você não é capaz. Porque se nós confiarmos em Deus, se nós buscarmos uma direção em Deus, eu posso tudo aquilo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Se eu buscar uma direção em Deus, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. Feche os teus olhos, irmãos. Oh, Espírito Santo. Tu és tão grande, Senhor. Tu és tão poderoso. Se alguém nesta noite que deseja uma oração por imposição de mãos, se sentir o Espírito Santo, caso você queira, deixar o teu lugar e vir aqui, nós vamos orar por você. Oh Espírito de Deus, nesta noite, sim, nós somos pequenos.
nós podemos muitas coisas. Nós podemos vencer muitas coisas. Não porque somos grandes, porque o único grande aqui é o Senhor. Se entendemos, se tivermos uma direção, o Senhor pode mudar o curso da nossa história. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. E enquanto estivermos adorando, eu quero que você deixe o Espírito de Deus fluir sobre a tua vida. Te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Amados, escute. Amados, há momentos que dentro da igreja, tantas situações que parece nos amarrarmos, nos prendermos assim. Não nos deixa ficarmos livres e à vontade para adorar. Eu queria que nesta noite você abrisse o teu coração. Há momentos que um respirar bem fundo faz nos sentirmos mais à vontade. Aleluia. Às vezes fecharmos os olhos nos faz sentirmos mais à vontade. Eu gostaria tanto que você vivesse aquilo que foi ministrado aqui e se entregar diante de um Deus que é tão grande que pode mudar a sua história. Aleluia. E enquanto estivermos adorando, adore o Senhor. Não se preocupe com o irmão da direita, da esquerda. Não. Não se preocupe comigo. Aliás, a maioria da igreja está com os olhos fechados agora. A maioria da igreja não sabe qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade. Não precisa saber. Então abra a tua boca e adore a Deus. Se as lágrimas descerem aos olhos, deixe que for. Seja curado nessa noite. Seja curado. Teu amor. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Sim, Deus. Das minhas fraquezas. Oh, te adoramos, Pai. Uma coisa peço ao Senhor.
beleza, Senhor, nos sustenta. Tua grandeza, Senhor, faça-nos mudarmos a história. Oh, Espírito Santo, nesta noite, Pai, cada um dos irmãos que estão, posso deixar ser ministrado pelo Teu Santo Espírito. Oh, Deus, aqueles amados irmãos que o Teu Espírito já nos selou, aqueles irmãos que são batizados nesse lugar com o Teu Espírito Santo. Posso nesta noite deixar fluir rios de águas vivas. Posso deixar fluir línguas afogueadas do Espírito Santo neste lugar. Irmãos que estão neste lugar, Senhor, e há tanto tempo não são renovados pelo Teu Espírito. Que nesta noite sintam queimar da Tua glória. Que nesta noite comecem a sentir o Teu Espírito Santo. Oh Pai, até o fim dessa reunião, que esses irmãos voltem a falar em línguas. Que esses irmãos voltem a ser ministrados pelo Teu Espírito. Oh, aleluia. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, nos peça que a igreja em paz os conduza tranquilamente aos seus lares. Deus eterno, que o Senhor nos conceda uma semana de paz e de alegria. Pai, que no decorrer desta semana, tudo aquilo que nos fazia pequeno, tudo aquilo que tentava nos aprisionar, que sejam quebrados em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que cada um de nós que estamos aqui possamos retornar para os nossos lares na certeza de que conosco, de que na nossa casa existe um grande Deus. Glória a Deus. Existe um Deus tão poderoso. Existe um Deus tão poderoso, muito mais do que pensamos. Um Deus que faz muito mais do que imaginamos. Um Deus que pode fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que precisamos. Oh Espírito Santo, seja conosco todos os dias. Seja conosco, Senhor, todos os instantes. Pai, que a tua graça seja, que o teu poder esteja com cada um dos irmãos.